Boa noite, tudo bem, pessoal? Olá, tá me ouvindo? Vocês que estão chegando, João, Tatá, Thaís. Quer saber se vocês estão me ouvindo? Por favor, indiquem aí. Olha, vou te falar um negócio aqui na boca que eu não quero brigar. Oi, Ana, boa Oi, tudo noite. bem? Boa noite, Boa Ana. noite. Tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo Tudo bom? ótimo. Muito frio aí? Um bocadinho. É, essa região aqui já é fria já. E aí, conseguiram fazer o João dormir antes da live? Ah, quem dera. Daqui a pouco vai ter participação especial, com certeza. Porque Ah, então tá bom. beber em casa é difícil. Isso aí. Que bom, o pessoal tá chegando aí, Sim. os nossos amigos. Oi, E a Mia. gente, Oi, Marcelo. Oi, Ana. Boa noite para Boa noite, vocês. pessoal. Tatá, João. a Bem... Vani, do Novo Tom, Oi, Vani, tudo bem? Ah, tá chegando aí as nossas turmas. Oi, Carlos, Darwin também. tudo bem? Que olá. jóia, todo mundo com saudade, né? Porque alguns grupos não estão se encontrando, né? Outros, vocês estão se encontrando com a turma de vocês, né? Com a maioria. De longe, né? É, de longe, mas a gente fica querendo ver a carinha, ver se está tudo bem mesmo, né? Exatamente. Tem todo esse cuidado aí. Tem uma coisa muito interessante que é que eles que tem se afirmado muito agora nesse momento é que os encontros têm sido presenciais, mas pela via virtual, né? Isso, Presencialmente Conectado. conectados pela via virtual. Ou seja, não necessariamente a gente não está presente, né? Isso aqui tem sido isso, bacana. A gente tem desenvolvido assim, uma relação com as pessoas, né? Até mais próxima, curiosamente, né? é. Sentido. Então, gente, agradeço muito, né, vocês, a Thaís, que logo que eu postei lá o convite, ela já se manifestou, né, nesse interesse aí, porque ela já está assim, todos os dias ela faz live com alguém, né? Então, para ela, já Já tô virando virou blogueirinha aí das lives. isso. Então, para ela já é uma coisa mais que normal aí, então é fácil de aceitar, né? Às vezes outras pessoas ficam pensando ainda com alguma dificuldade, né? É, Mas aí eu queria começar falando um pouquinho assim, nós vamos nos apresentar, né? sim, E porque pode aparecer alguém aí que às vezes, por curiosidade, não nos conheça, né? sim, sim. E falar um pouquinho desse meu projeto, né? Porque desse convite, né? Então, eu sou Ana Luísa, eu sou terapeuta ocupacional, eu fiz 20 anos de formada, agora em janeiro deste ano, e já tem um tempinho que eu estou começando uma atuação assim online. Comecei mais forte ano passado, mas ainda assim aprendendo muita coisa, buscando, né, mais conhecimentos. E a gente viu que esse ano, desde o ano passado, mas esse ano mais o Instagram vem ganhando cada vez mais força, né? Sim, E e é muito interessante esse formato, né, de lives que outras pessoas podem participar também, né? Então, eu criei essa página do Instagram, foi bem recente, foi agora durante a pandemia, que eu criei a página com o intuito mesmo de levar algum tipo de informação para as pessoas, né? De ajudar as pessoas, auxiliar.
dentro aí da área da terapia ocupacional. Uhum. E no comecinho, antes mesmo de criar a página no Instagram, eu fiz um videozinho no Facebook convidando as pessoas para postarem alguma coisa de positivo, porque naqueles dias estava tudo muito negativo. Logo que surgiu, né, a história da pandemia e falando muito das mortes, as mortes na Itália, e Sim. toda hora era só notícia ruim, né? Ainda continua muita notícia ruim, mas eu fiz essa proposta que as pessoas pudessem mostrar um pouquinho do que elas estavam fazendo. Algumas pessoas responderam lá na própria publicação, postaram fotos de receitas que fizeram, né? Algumas coisas assim. Mas ainda continuei com isso em mente, porque a gente precisa fazer algo de bom, de produtivo. Aí, ó, acabou de entrar. A Aninha, Ana Cristina Figueiredo, foi Oi, uma das Olá. pessoas, foi uma das pessoas que respondeu lá. Estou falando daquele meu vídeo, Ana, que você postou várias receitas lá gostosas que você estava fazendo na época. E hambúrguer, várias coisas assim, muito gostosas. E aí a ideia era essa, que a gente pudesse mostrar coisas boas também, coisas positivas, que a gente pudesse fazer, e não só ficar em cima, absorvendo aquela informação negativa, que a gente não pode resolver nada, né? A é. gente pode se cuidar, mas resolver o problema da pandemia nós não vamos resolver. Então a gente se cuida, se protege, né? Mas mostra também, inspira, né? As pessoas. Então a minha ideia é inspiração. Então, essas lives, né? A gente está colocando esse título, né? Isolamento social, o que eu tenho feito nesse tempo. Né? Então, quais são as coisas que mudaram na minha vida, né? E, e coisas que às vezes eu até já fazia e as pessoas nem sabiam o que eu fazia, que eu acho que é um pouco o caso até de vocês, né? Que quem está mais de perto sabe que vocês já eram pessoas bem conectadas, mas agora virou realmente uma necessidade. Aí, ó, chegou a mamãe Teca, Oi, mamãe da Thaís. um Olá. beijo para você. É, e então, né, fiz esse post lá convidando as pessoas, vamos conversar sobre isso, né, sobre esse período de isolamento social, o que, que vocês estão fazendo. A Thaís respondeu, eu falei, então vamos pôr o Eric na jogada também, Que e bom. porque são duas pessoas que eu conheço desde a infância, não que eu seja muito velha, Boa. ainda sou novinha ainda, mas Nossa, conheço os dois de muito tempo, de várias situações diferentes, lugares diferentes, Uhum. né? E a vida nos fez estar de novo ligados, né? Agora com o coral, com os meus filhos lá no coral também, né? Então, a amizade que vem de muito tempo e que vai perdurando aí por vários momentos diferentes, né? sim, E então agora eu vou abrir a palavra para vocês se apresentarem e depois vem as perguntas. tá bom. Bom, eu me chamo Eric, né? Eu sou nascido aqui em Itabirito mesmo e desde criança eu adoro música, gosto muito de música. Muito fruto do meu pai, que também tocava um instrumento musical e eu gostava de ver ele tocar. E meu avô também, que era um grande entusiasta assim, de bandas de música. Então, eu já tive, na minha infância e adolescência, eu convivi com o senhor Ivo, né? Que é tão conhecido lá da banda velha, que participava lá conosco, né? Eu participava lá nele, ainda continua, né? Ele é eterno lá, né? Assim, nesse sentido. É, E
E depois também aí fui envolvendo com música, fui para o coral, fui para o grupo de flautas, fui para a Casa de Cultura. Sempre tive muito envolvido com a música aqui em Itabirito, assim, por uma questão de paixão mesmo da música. E a maior paixão, digamos assim, foi os Canarinhos de Itabirito, que foi o primeiro grupo musical que eu entrei, de fato. Eu tinha uns 8 anos e dali estou até hoje. E essa é a minha alegria de poder dividir com vocês talvez hoje seria a coisa mais legal para poder dividir com vocês essa experiência que eu tenho tido com o coral. Naturalmente, assim, lá nesse ambiente eu fui tendo vontade de estudar música, vendo outras pessoas fazendo faculdade de música. Então, fiz minha faculdade de música, continuei estudando, estou até hoje estudando. A gente não pode parar, né? Fui em Belo Horizonte, fui para tudo quanto é lado para estudar. E também gosto muito de banda de música e também de banda de rock, assim, nesse sentido, de conjunto musical. Então, toco teclado, sou tecladista. Acho que também, para esse período, também o perfil de tecladista caiu bem, porque o tecladista é uma figura que gosta de mexer com tecnologia, com essas coisas. Isso. Né? Eu sou meio infominhas, né? Digamos assim. Uhum. E isso me trouxe boas possibilidades para esse período. Assim. Bom, de imediato é isso. Assim, obrigado mesmo, né, por estar participando aqui. Mas você falou que foi estudar em Ouro Preto, em Belo Horizonte, mas você andou uns passos um pouquinho mais longos, né? Pois é. Está ainda. Atravessou o oceano. Então, verdade. Eu tive um tempo agora em Portugal, cheguei a viver lá um tempo, né? Por fruto do doutorado em música. Tive uma alegria, porque aqui no Brasil não havia doutorado em regência coral, e aí eu vendo lá a possibilidade, a Thaís já havia feito o mestrado dela lá, aí me candidatei, tive a felicidade de poder conseguir ir, e na verdade eu me encontro até hoje estudando, estou fazendo esse doutorado, porque tem um período, né? Isso demora, isso não é tão rápido, né? E eu continuo estudando e até também o objeto do meu estudo também diz respeito a tecnologias com canto coral. E então está sendo um período também de muita experimentação, de muito aprendizado, né? Uma caixa de ferramentas que eu estava abrindo assim ainda, ela agora escancarou, né? Assim, digamos, todo mundo o mundo inteiro. Até então, uma das coisas que eu estava trabalhando era assim, a falta de pessoas que lidam com isso. E aí eu usei os canarinhos como estudo de caso. Agora sim, não é mais um caso, né? Todo mundo uma realidade mesmo. E o mundo musical, né? E o mundo, de um modo geral, está se redescobrindo com essas questões da conexão virtual, enfim. É isso. Acho que agora eu vou abrir espaço para você falar, né? Para você se apresentar também. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou a Thaís, eu sou cantora, sou preparadora vocal do Coral Canarinho de Itabirito. Eu me formei em música na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu canto em coral desde criancinha, desde quando eu tinha 9 anos de idade. Depois que eu me formei na UFOP, eu fui fazer uma especialização em prática interpretativa de música brasileira na UENG. Quando eu estava bem no finalzinho, eu fui aprovada no mestrado em performance em canto na Universidade de Aveiro, lá em Portugal. Então, eu fui para lá, fiquei os 2 anos lá fazendo meu mestrado. Voltei para cá, fiz o doutorado, terminei ano passado na Universidade Federal de Minas Gerais. E também, o meu objeto de estudos também foi o Coral Canarinhos, onde no meu mestrado, eu implementei gestos e movimentos corporais, né? Na performance do coro, porque até então o coro, ele é um coro tradicional e ele era tradicionalista também. Então, os cantores cantavam pastas, estáticos e tudo. E eu trouxe essa proposta, foi um estudo de caso também, trouxe essa proposta de forma interventiva, né? De colocar movimentos e ver quais seriam os resultados, né? Desse canto. E a gente viu muitos benefícios, assim, um canto mais livre, né? Assim, uma sustentação de ar melhor, assim, toda uma expressão que tem ali junto com o movimento, né?
E agora no doutorado eu tive a alegria também de trabalhar com o Coral Canarinhos, onde eu formulei assim uma espécie de método de técnica vocal embasados em movimentos corporais que tivessem muito a ver com essa ligação inteira do corpo e da mente, sabe? Que é uma coisa assim fantástica, que eu venho desenvolvendo. Acabei o doutorado, mas continuo pesquisando. Eu acho que isso nunca vai acabar para mim. Que é exatamente proporcionar assim sensações e sentimentos através do movimento, né? E chegar o som dos cantores no lugar, chegar a mente, né? Assim, fazer essa conexão inteira do corpo e da mente. Porque muita gente fala que o instrumento do cantor, ele é só a voz, né? E na verdade ele não é. Tudo que acontece na nossa mente, ela vai refletir no nosso som. Às vezes a gente tá triste, você liga para alguém, você fala assim, tá tudo bem, a pessoa, tô. Aí você já sabe que a pessoa não tá bem, né? Assim, então, e como a gente trabalha muito com essa questão do som, né? Isso para o cantor, isso aí é sensacional, né? Se a gente pensar em formas de agregar a mente durante o nosso ensino e o nosso estudo do canto, né? Então, meu projeto foi esse. Então, gente, o que a gente gostaria de saber aqui nessa noite, né? O que mudou, então, na vida quando surgiu essa pandemia, esse isolamento social? Né? Então, a gente podia tentar lembrar, assim, a minha última semana, né? Dia 16 de março, 15 de março, né? O que eu estava fazendo, né? No meio do mês de março, como que era a rotina, o dia a dia, né? Vamos pensar um pouquinho assim, a semana normal de vocês. Como que era essa rotina, esse dia a dia, para onde que vocês iam, né? Os deslocamentos e em casa, os horários, como é que era? Loucura e correria total, né? Mas pronto, vamos lá. O que a gente faz, né? Normalmente fora do período da pandemia, a gente dá aulas de música, né? Tem os ensaios do coro, é claro. Então, lá no coro, por exemplo, eles têm uma aula de técnica vocal comigo, que são, assim, mais de 20 horas de aula que eu dou lá, né? Então, tem essas aulas de técnica vocal e tem os ensaios que eu acompanho também. E eu tenho alunos particulares em casa. E o Eric da mesma forma, né? Ele trabalha na... Eu tinha uma rotina administrativa no coral, que eu também assumo essa função lá. Então, podemos dizer assim, que toda tarde, a partir das 13 horas, eu era muito provável me encontrar lá, sabe assim? E até às 10 da noite, assim, de vez em quando. Quase sempre. Não, era todo dia. E aos sábados também. E conjugando essa agenda também de casamentos para tocar, de gravações, de reuniões, né, de cursos que a gente até fez junto, né, Rani? Muita coisa que a gente tem que conjuga nesse horário. Então, assim, realmente uma rotina de muito trabalho, assim, de vai e vem, sabe? A gente estava sempre em trânsito, né? E sobretudo nos finais de semana, né? Porque a gente tinha muitos casamentos, eventos que a gente faz, né? Aniversário, bodas, essas coisas todas que a gente toca, né? A gente tem um grupo chamado Grupo Ricercare, que tem inclusive página aí no Instagram para quem quiser seguir. Tem lá os nossos trabalhos. Então a nossa rotina era basicamente essa, né? E uma atividade que era assim, muito presencial nesse sentido, né? Assim, o canto, igual a Thaís, como ela trabalha, é um canto assim, de estar do lado do aluno ali, uma escuta fina, né? Assim, tem que estar uma escuta e um olho, né? Dessa coisa de querer também, né? Alcançar e o toque, né? Assim, a gente precisa pegar o aluno, a gente precisa sentir também, né? Quer dizer, precisa, entre aspas, né? É um estímulo a mais, né? Da mesma forma, assim, para mim, assim, essa relação com os alunos, com o dia a dia, nossa, isso é uma coisa que tem sido, né? A gente tem sentido falta e que
acontecia de uma forma muito diferente de agora, né? Assim, vamos pôr assim, uma coisa boba, até assim, o som, até a relação nossa com o som, a gente sente assim um pouco de saudade, né? Daquele som, da pessoa mesmo, assim, igual eu tô ouvindo a sua voz, né? Mas de Aham. poder ouvir de fato, assim, de perto, sabe? Poder Assim, sentir a aqueles vibração, né, na harmônicos, né? verdade. Aquelas coisas, né? Assim, Exato. E o coral tem atividades várias vezes na semana, né? Então você encontrava com as pessoas, muito. Sim, mesmo que você não era, às vezes não é atividade com você, mas você estava vendo, né? Estava É, tendo aqueles encontros aí. exatamente. A gente é. tem um ramo de convívio social enorme por causa disso, né? Assim, E aí, quando chegou essa semana, a gente já vinha entendendo que já ia ter que ia Ia parar. chegar. é, Você Uhum. vai falar um pouquinho antes? quero só falar uma coisa antes de você falar isso, é que é o seguinte, por essa pesquisa de doutorado do Eric ser em tecnologias e ele tá estudando bastante essa coisa e está implementando já desde o ano passado no Coro, atividades paralelas, né, que são virtuais. No nosso último ensaio, igual você perguntou, né, o que a gente fez no último dia? Aham. No nosso último ensaio com os meninos, no ensaio geral, ele falou assim: olha, gente, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas vocês já sabem mexer nas ferramentas que a gente vai precisar para estar juntos. E É, aí. Aham. na verdade, o que eu tinha, a gente já tinha no coral, claro que em projeto piloto, né, uma coisa que as pessoas não estavam, era uma sala virtual. A gente já tinha um lugar Aham. como se fosse assim, chamava coral virtual, sala virtual de ensaios, ali um ambiente para comunicabilidade, para aprendizado virtual, onde que a gente poderia, depois daqueles 60 minutos, 2 horas de ensaio que tinha ali, continuar tratando aquilo, né? Assim, podendo aprender, praticar, alimentando com conteúdos dos meninos. Só que aí, quando mudou, né? Quando veio essa coisa, pronto, aquilo não vai ser mais o segundo, o que era duas coisas, agora vai ser uma só. Então vamos É. todos pular lá para a sala virtual. Aham. E foi isso que aconteceu. Um período que teve que ser uma adaptação, né? Assim, embora eles já tinham esse conhecimento, a gente ainda está em adaptação, né? Toda semana é uma Sim. novidade, mas foi exatamente isso que É. aconteceu nessa transição. Toda semana é uma novidade, uma sensação, né? Assim, isso é muito importante, assim. Eu acho que o psicológico das pessoas muda muito rápido, né? Assim, Uhum. e como a gente trabalha com pessoas, a gente tem que estar levando isso em consideração o tempo todo. Vou falar assim, coisas básicas que a gente teve o cuidado logo no início, assim, né? A gente migrou então para esse ambiente virtual, né? Para essa coisa remota que a gente tá vivendo, né? Exatamente, ó, a Ana Cristina Figueiredo colocou ali, o futuro chegou, exatamente. Já estamos vivendo, né? É, e aí, uma das primeiras coisas a gente fez um ensaio geral virtual e tal, e depois a gente ficou assim, nossa, como será que esses meninos reagiram em casa? Porque às vezes pai e mãe nem ouvem os filhos cantando, né? Assim, os meninos têm Uhum. vergonha de cantar perto deles, da família e tudo, né? Ó, e aí a gente ficou pensando, será que eles estão cantando mesmo, assim, né? Igual eles cantam no coral, será que eles estão, né? O que será que está acontecendo, né? Então a gente chegou a fazer um questionário para eles, buscando mesmo entender qual que era o contexto, e a gente viu muita coisa deles respondendo com relação a isso, sabe? Do irmão que fica zoando enquanto está fazendo os exercícios de aquecimento, sabe? Do pai que fica toda hora batendo na porta, dos pais que ficam lá olhando o tempo todo o menino com o olho, né, em cima dele para ele cantar, e ele não vai cantar, né? Porque ele não quer É. aquela situação, era o momento dele ali, né? Assim, Isso dos adolescentes, né? Dos pequenos é, até o contrário, né? Quando os pais os, participam, eles É. têm uma outra integração. os Enfim, exatamente, a gente assim. foi percebendo essas sutilezas, né? Durante fazendo mesmo, né? Assim, com o Gente que tempo. tem vergonha, às É, vezes, é. de se colocar na frente da câmera, e a gente foi fazendo todo um Aham. trabalho para isso também, né? Assim, um medo ali, uma vergonha de cantar sozinho. Então a gente foi tratando.
assim, traçando vários, minuciosamente, assim, até hoje a gente faz isso, né? Igual eu falei, a cada semana uma nova mudança, com estratégias, assim, bem pautadas no que a gente sente, no que eles falam, sabe? Assim, no que eles respondem, no que a gente capta no ar, né? Para isso. Eu acho que Mas pode falar. eu percebo assim que vocês já tinham essas estratégias, né? Vocês transmitem aí que, na verdade, assim, para vocês foi uma coisa bem próxima do natural, essa mudança do modo de trabalhar. Vocês estão transmitindo isso, que para vocês foi tudo bem, que vocês estão ajudando os outros a se adaptarem, né? Mas assim, e para vocês internamente, né? Questão de deixar de sair, de andar, né? A mudança física, de humor também, Thaís falou, né? O psicológico das pessoas mexe. E para vocês, assim, né? Quais foram os sentimentos, assim, que surgiram nesse primeiro momento, né? Exatamente. Olha, uma coisa que foi, assim, crucial é isso. Nós optamos por não sair de casa mesmo, sabe? Assim, nós né? Assim, estamos de nós fato estamos de assim, quarentena. radicais. O supermercado chega na porta. A gente tem procurado muito, claro, que nós, assim, por tudo isso que aconteceu, nós temos, assim, temos essa, né, vamos pôr, esse privilégio de poder continuar, de poder cumprir de fato o que está sendo proposto, né, em termos né, de controle, né, da saúde e tudo. Então, a gente está o tempo todo em casa. Então, a casa vira um estúdio, né? Assim, o apartamento é pequenininho, então já vira assim. A gente tropeça em coisas de música que já era um pouco assim, mas assim, agora, de fato, aqui é um estúdio, sabe? Um estúdio e um quarto de brinquedo. Nas primeiras semanas, assim, é claro que a gente ficava assim. Agora, eu me sinto, vou falar por mim, Thaís pode falar por ela, mas eu me sinto mais adaptado a essa circunstância. No primeiro momento, a gente tinha que coordenar tudo isso. Um bebê de 2 anos, né? As atividades, muitas vezes, nós dois em conjunto. Ele né, com o universo dele, né? Que é tão... de descobrir e trancar dentro de casa, assim, né? E a gente... Mas aos poucos a gente foi conseguindo, né, encontrar uma rotina, um equilíbrio também para essa rotina, né? Que eu acho que é o mais importante. Que aí nessa vai no equilíbrio. Eu ia falar sobre isso mesmo, assim, o tanto que é importante equilibrar as coisas, né? Eu vou citar aqui um podcast que eu acho maravilhoso, que a gente ouve sempre, que chama Autoconsciente. Para quem tiver a oportunidade aí de procurar esse podcast, é muito sensacional. E até num deles eu participei com a psicóloga lá, né? O que ela é mesmo? Ela é instrutora de mindfulness. Né? Instrutora de mindfulness. Ela me citou lá, porque justamente foi nesse aspecto que ela perguntou num post que ela tinha feito, como que a gente tem equilibrado os pratinhos da vida, sabe? E aí eu parei para pensar como que tinha sido essa rotina minha até aqui, até o hoje, né? E eu vi muitas fases, assim. Primeiro, eu acho que a gente ficou muito frenético para fazer tudo, sabe? A primeira fase eu acho que foi essa. Primeiro porque, tudo bem, a gente tinha uma instituição nas costas, né? Assim, a gente tinha os nossos alunos que a gente não queria abrir mão deles de jeito nenhum, assim, sabe? Queria continuar ali acompanhando. Então, primeira fase foi essa, tinha as nossas coisas, né? Não querer abrir mão de toda a rotina. Não querer abrir mão de dentro rotina de casa, dentro de casa. O que já foi feio, já não deu certo. Aí, né, assim, teve os estresses, né, e tudo. Então, assim, a gente foi buscando coisas que fizessem a mente ir relaxando aos poucos, sabe? Assim, eu, por exemplo, tenho eu gosto de meditar, adoro meditar. Tem práticas que eu faço todo dia de manhã para chegar o corpo no lugar, sabe? Assim, a gente vai se desdobrando, dividimos mais os tempos, as tarefas da casa, né? As coisas assim. E a gente começou a entender que a gente não precisa carregar todos os pratinhos, sabe? A gente não precisa dar conta de tudo.
né? Acho que é Assim, o que todo mundo tem, né? eu acho que é isso. E aí depois veio a fase depois que a gente entrou nesse nível frenético, que a gente entendeu que, calma, não é assim, sabe? Assim, a gente tem muitas outras coisas, uma demanda muito grande. Às vezes, a pessoa vê um vídeo de um professor, né, em casa, recebe um vídeo da escola, sei lá, de 20 minutos, mas aquilo demorou para o professor 4, 5, 6, 8 horas para ele fazer, sabe? É. Então, assim, a gente não fica fora dessa. Para a gente chegar para um aluno, para dar um ensaio, para colocar uma partitura, para colocar um áudio tocando, para que o aluno aprenda aquela voz, né? Que a gente monta um kitzinho do ensaio, mais o Eric, na verdade, né? Que faz essa parte. Aquilo ali gasta muito tempo, consome muita energia, né? Então, assim, Uhum. nesse início a gente queria fazer tudo muito perfeito também, sabe? Assim, na mesma qualidade, assim, coisa. Então a gente foi, calma, o que que eu dou conta de fazer agora que É. fique num nível legal? Ah, então tudo bem, é isso? Então vamos fazer isso. E tá ótimo, Aham. tá tudo bem, sabe? E aí Isso. depois. Você quer Hã? falar? Não, Eu, pode eu continuar. Você empolgo, tá. né? Você tá vendo? Eu- É interessante que eu também percebi nas primeiras semanas um cansaço tremendo, assim, eu fiquei super cansada, porque quando a gente fica menos em casa, a casa suja menos, tem Exato. menos, né, aquela questão, e aí Você você ficando come naquele menos. ambiente, naquele ambiente ali, você quer também cuidar dele, você começa a ver as coisas que precisam ser feitas, né? Quer É, cuidar do ambiente e com uma demanda externa que a pandemia veio assim, pá, mas as coisas estavam acontecendo. Então você teve que continuar fazendo coisas, né? Eu é, também trabalho na instituição, e aí a gente tinha pendências, né, para terminar prazos, para entregar é, relatórios, e eu fiquei extremamente cansada. E aí exato. também fiz essa reflexão. Eu não preciso ficar limpando a casa todo dia, não. Amanhã eu estou aqui, depois eu vou estar também, depois eu estou, né? E aí a gente começa a eleger as prioridades, né? Que é a Exato. primeira coisa, né? Que você, para estabelecer uma rotina saudável, né? Você eleger o que é fundamental, o que eu preciso fazer primeiro, né? Sim. Então, se hoje eu tenho aula e tenho que entregar o áudio hoje, a prioridade é o áudio, Aham, né? E aí eu tenho que me organizar, né? Porque se amanhã tem 3 aulas, então eu tenho que fazer a comida na véspera, deixar pronta, né? é, Porque eu tenho as aulas de amanhã, né? Então eu elejo prioridades, eu organizo a ordem das coisas, né? aham, E uma outra coisa importante dessa rotina também é a questão dos papéis. Eu estava vendo uma outra terapeuta profissional falar que foi minha professora, e quando eu assisti essa live dela, eu falei, nossa, né, eu tinha esquecido disso. Eu sou terapeuta e tinha esquecido. Os papéis de cada um, né? Porque até então a gente ficava dentro de casa, assim, dentro de casa eu tinha um papel fora, né? Profissional fora e um papel dentro de casa, de dona de casa, né? De pai, de mãe, de filho. Uhum, sim. Agora está todo mundo dentro de casa no mesmo nível, e muitas vezes a gente exige que o outro assuma um papel que não é dele, né? Então vou falar por mim assim, sou profissional, mas sou dona de casa. Mas como todo mundo está em casa, eu queria que todo mundo também se tornasse dono de casa, e todo né? mundo se tornar para equilibrar tudo, senão. Pois é. Só que aí que está a grande sacada. Os papéis, né, que são a gente chama de papéis ocupacionais, a gente tem os nossos papéis. Cada um já tem o seu papel. Só que eu posso ter atividades que fazem parte, né, do papel, às vezes, de outra pessoa, eu vou realizar aquela atividade, mas eu não sou detentor daquele papel, né? Então, por exemplo, né, vamos falar assim, a mãe, ela vai ensinar as atividades, ela que ensina normalmente as atividades para o filho em casa, né? Vamos supor assim, a mãe fica mais tempo em casa com o filho e ela que ensina as tarefas para o filho.
Mas nesse momento o pai também está em casa, que antes ele nunca estava. Né? Não adianta a mãe querer que o pai tome iniciativa de ensinar as tarefas e de saber tudo sobre as tarefas. Né? Porque não é o papel dele. Né? Até na escola a gente assina lá quem é o responsável pelo aluno. Nas escolas, né, dos mais velhos tem isso, você assina lá, é a mãe que, né, ou é a avó, é a tia, quem for. Sim. Mas o pai pode ter uma tarefa, né, que a mãe que tem aquele papel é que vai designar, né, vai falar, ó, hoje eu preciso, né, eu vou estar trabalhando, eu preciso que você assuma essa tarefa de ajudar a fazer os trabalhos escolares, né? Mas ele não vai tomar iniciativa. Então, também isso acontece, né, nesse período, assim, de você entender quem que é cada, né, o papel de cada um dentro da casa, a função de cada um. Não dá para igualar todo mundo, mas todo mundo vai ter que participar de alguma forma, ajudando em alguma atividade, alguma tarefa. Isso né? é Então, o João é criança, mas ele vai ter que entender que ele não pode puxar a tomada no meio da aula. Agora o papai está trabalhando, está dando aula, não pode vir tocar o teclado no meio da música, né? Então, é um esforço muito grande que a gente tem também na convivência, né? Com a família, né? Sim. Ó, chegou alguém importante aí, ó. Oh, que legal. E uma coisa legal depois dessa fase que a gente viveu é que também a gente vê o lado positivo, sabe? De tudo isso, assim. Por exemplo, igual você falou, né? Esse tempo com a família. Eu e o Eric, a gente já passa muito tempo junto, porque a gente trabalha no mesmo lugar, né? Assim, então isso já tem... uma rotina já, né? já tem uma rotina né? Assim, de uma convivência quase de 20 horas, pelo menos, por dia, né? Então, assim... mas nós três, né? Eu, o Eric e o João, que é o nosso bebê de 2 anos, isso ficou 24 horas, né? Então, assim, a gente tá tendo mais tempo para brincar com ele também. Para ele, isso é ótimo, né? Sim. Por mais que igual agora que a gente tá os dois, a gente tá ouvindo o silêncio, já tá assim. A casa preocupado. Alguma coisa não tá certo, mas assim, tem também esse lado positivo, sabe? Assim, de repente você vê, por exemplo, no trabalho, os meninos ficando mais engajados em querer fazer coisas, sabe? Assim, igual a gente propôs agora de fazer vídeos, né, assim, desse coro virtual, de mostrar mesmo um pouquinho de como que está sendo esse processo, né, dos nossos ensaios, o que está resultando e se está de fato resultando, né, alguma coisa. E aí você vê eles empolgados, sabe? Assim, de ver eles mandando os vídeos, ver eles mandando ideias, sabe? Comentando sobre as coisas. Então, assim, isso, quando a gente começa a ver as coisas de um outro ângulo, né? Começa a colocar um pouco mais de positividade, eu acho que as coisas fluem melhor. Então, assim, essa outra etapa aí dessa pandemia teve muito a ver com isso, né, pra gente. Ana, e acho que a gente, assim, de certa forma, tinha uma rotina antes da pandemia que a pandemia fez mudar muito a questão do deslocamento, dessas coisas todas, né, da relação com o tempo que a gente tinha, né, de chegar em casa só à noitão mesmo, né, de sair muito cedo, mas a gente já tinha uma rotina um pouco diferente do comum, assim, digamos assim, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente já praticava, né? Por exemplo, essa divisão das funções mesmo, igual dos papéis, né? Os nossos papéis, assim, igual apagar incêndio. Mas, assim... Quem chegar primeiro... Quem chegar primeiro tem a função de apagar o incêndio que estiver acontecendo. Mas brincadeira, assim, porque, por exemplo, até no próprio coral, o João, às vezes, vai nos ensaios, né? Então, e às vezes o ensaio está sendo feito por mim e pela Thaís. E ele tá ali. Aí às vezes tem alguém que pode ajudar ali com um colinho e tudo mais, mas quando né, assim, o fogo pega, né? A gente vai e gosta, não tem muito assim, a gente já tem uma dinâmica nesse sentido, sabe? Então, acho que isso que também deu uma certa... Né? A gente tem conseguido atravessar, né? Fazer essa travessia com uma forma mais
mais assim, consciente, né? Nesse sentido. Pensando de forma mais leve, né? Assim, levando isso e tentando fazer o nosso melhor, assim. A gente tem estudado muito também, sobretudo o Eric, né? Mais que eu, nessa parte, assim. Mas de trazer coisas, inovações, assim mesmo, que sejam atrativas para o nosso público, assim, nosso público aluno e o nosso público ouvinte, sabe? Assim, porque Uhum. as pessoas também sentem falta, né, disso. Sentem falta de ver, Sim. de assistir um concerto, de ir ao teatro. Pelo menos a gente pensa assim, né? Eu, pelo menos, sinto A falta. gente que E aí, gosta sente assim, falta, né? Mas é, realmente sente sim, né? Mas essa adaptação, normalmente os períodos de adaptação eles duram em torno de 3 meses, né? Então a gente pode considerar mesmo que nós estamos agora, né, entrando aí no terceiro mês, agora é que as coisas vão se acomodar e realmente a gente vai conseguir uma se adaptar realmente, né? A internet bugou aí um pouquinho, mas é isso, né? A gente parou lá. Ai, saiu. Então, a Thaís saiu aqui, vamos esperar um pouquinho, ela vai entrar de novo, mas eu vou continuando, né? Falando um pouquinho desse período de adaptação. Então, o nosso organismo vai se adaptando. Aí, voltando. voltaram, né? Caiu aí. Isso, A voltando. gente estava falando desse período de adaptação, né? O primeiro momento é aquele momento de choque, né? Que a gente ficou muito sem saber, né? Mesmo assim, eu acredito que vocês, mesmo sabendo as ferramentas, né? Tendo Uhum. essas ferramentas, vocês não sabiam como que ia ser a aceitação, Sim, né? Dos meninos. Então, Exato. é um primeiro momento que você fica com aquele receio, você não sabe como que vai ser, fica um pouco, né, a novidade, o medo do novo. E É muito depois, só se a gente fizer algo é que a gente vai saber a resposta, né? Então tem que ter essa coragem, porque eu acredito que tenha muita gente que esteja lá com a mesma atitude da primeira semana da pandemia. Tá em casa, tá debaixo das cobertas, tá vendo a televisão e não fez nada de diferente, né? Então, essa pessoa está com medo de enfrentar essa nova vida, como a Ana falou aí, né? Futuro chegou, então não dá mais para ficar vivendo de passado, né? é, Nós temos que sair do comodismo e fazer algo, né? Então, sim, o segundo momento foi esse, de fazer, de testar, de experimentar, e agora são os resultados, né? A gente avaliar como que foi e o que vai permanecer, que a gente sabe que sim, ainda vai durar um pouquinho mais. com Então, passou os 3 meses, a gente já vai estar o organismo, a mente mais adaptada a essa nova situação, né? Aceitando melhor e funcionando melhor, né? Então, é esse tempo mesmo do cérebro para acomodar, mas a gente precisa ter experimentado alguma coisa é. para ter chegado aí, né? E vocês estão trazendo assim, claramente, né, essa evolução das coisas, né? Sim, a gente sente falta, é claro, né? Igual a gente começou a conversa falando, a gente sente falta dos meninos, dos abraços, né? De falar pessoalmente, né? Assim, dos eventos também, né? Dos casamentos, a gente, nossa, porque já faz muitos anos realmente que aquilo ali está presente na vida, né? Então, assim, quando você para, você e eu acho que o artista tem muito disso também, que é essa coisa com o público, sabe? Essa ligação com o público, essa. uma carência, Uma né? faz uma Artista é carência, mas carente. O artista, exatamente. o artista vai onde o povo está, né? Então, Exatamente. Isso até agora temos que ir encontrando esse público aí nas redes, né? Uma isso nova formação de público, né? É. Que vocês já faziam com música nas ruínas, Uhum. com, né, as audições, as missas.
E agora a gente tem que criar um novo público diferente, né? Talvez pessoas que nunca foram vão começar, né, a participar, né? E Exatamente. resgatar os outros que antes iam também, que gostavam, para essa nova forma, né? É. Sim. E eu acho que uma coisa que eu fiquei muito, ficou muito marcado para mim, para poder participar desse novo período, né, que a gente está vivendo, essa questão de entender que a gente não dá para ficar fazendo muitas réplicas virtuais daquilo que é real, sabe assim, não sofrer com isso, sabe assim, vou dar um exemplo assim, mas querer desempenhar coisas que a gente desempenha, né, que a gente desempenhava com o convívio, de fato, assim, né, que no ambiente virtual. Então, assim, entender que ele também tem outras possibilidades. Ele nos traz assim Aham. Coisa, outras relações, né? Por exemplo, essa coisa da live é uma coisa fantástica. A é. gente teve gente com os meninos, a gente trouxe lá pessoas A que veio gente de fez o fora, Festival da é, Voz, Sim. né? Assim, que teve um cantor que tava lá na maravilhoso da Suíça, né? Tipo, Suíça que veio falar para eles, que foi Eu coragem assisti. também. Então, então. assim, que fisga, né? Assim, são coisas que às vezes a gente. Igual, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com objetos que são sensibilizadores para a técnica vocal, né? Coisas que talvez eu não poderia fazer na sede, por exemplo, vou pedir algum dia para um menino levar uma vela para acender lá dentro, eu não posso fazer isso, E agora sabe? tá fácil. Vai ali e pega uma colher. Gente, quem tem uma É, colher? Quem tem... Vamos lá, traz um copo, um canudo, coisas que a gente não teria fisicamente para todo mundo, por exemplo, que a gente consegue fazer. Então, assim, a gente começar a realmente a mudar o discurso, sabe? A trocar as fichinhas de não dá, é muito difícil, eu não consigo. Esse bloqueio que muita gente tem com a Que a gente tem, internet, com o que todo mundo, digital, né? né? sim, É trocar a ficha, sabe? Falar assim, vamos aprender. Se eu não sei, vamos aprender. isso. Deixa eu testar isso, como é que funciona. Porque à medida que a gente vai aprendendo e vai dando certo, aquilo vai impulsionando outras coisas, você vai tendo mais ideias e vai fazendo coisas Sim. cada vez mais legais. E quando você vê, assim, lógico, a gente sabe que o presencial, às vezes, né, assim, como que é que você fala mesmo? Fala isso mais bonito do que eu vou falar Eu não agora. sei, não sei como é. Você tá indo bem. Não, mas é claro, A o gente sabe contato que o humano, né? virtual Claro. não vai ser a mesma coisa, mas pode ser melhor até, sabe? Isso. Em Então, alguns assim, aspectos, né? então E uma coisa pensar que assim. eu queria também, eu tô também, nossa, eu tô falando muito, mas olha, uma coisa que eu queria Isso partilhar porque muito. o Eric, gente, o Eric não ia participar, ia ser É, só a Thaís. Eu que insisti pro Eric obrigado, participar. Ina. Não, eu faço com o maior prazer, mas assim, eu tenho um professor que lida com tecnologia que ele, assim, ele me entusiasma muito, sabe? Com essa coisa do uso da tecnologia. E, e o que ele me falou, assim, eu fiquei com aquilo encucado, assim, que o celular, ele é um computador, sabe? Assim, Uhum. por mais simples que seja, tem dentro dele, assim, um processamento que é muito maior que uma calculadora de antigamente, né? De somar Sim. 2 com mais 2, 4, sabe? Aquelas que é uma calculadora científica. Então, assim, que a gente tem em mãos né, uma ferramenta que, por mais simples que ela seja, muito poderosa, sabe? Nesse sentido, assim, de processamento, sabe? De informações, de auxiliar atividades do dia a dia que a gente tem, sabe? E eu fiquei muito focado nisso, assim. Eu tenho muita... Multifunções, né? Por exemplo, que a gente, todo mundo sabe, nós temos muitos cantores, né, que são praticamente famílias simples, né, que às vezes a casa tem um celular. Nos Canarinhos, assim, acho que quase 50% do público que a gente teve esse cuidado de fazer essa enquete, esse levantamento, 50% do público, dos alunos, eles usam o celular dos pais para poder acessar as atividades. Eu Então, sei. assim, você sabe. Você conhece as carinhas, né? Tudo mais. Então, assim, mas de todo modo, se a gente pensar em tudo que a gente conseguir fazer para que eles consigam utilizar, ou do pai, ou até aquele que ele nem tem ainda, assim, que quando eles conseguirem ter o acesso, a gente conseguir, e isso está sendo feito, né? Eu tenho visto, eu tenho lido muito sobre isso, sabe? Assim, de essas iniciativas de aplicações que não gastam dados, que não, né, que a pessoa não precisa ter pacote de dados, né, que é mais no âmbito educativo, que tem menor consumo, que tem menor tamanho.
Se a gente conseguir... Memória, memória, enfim, memória. Se a gente conseguir trabalhar nessa perspectiva, a gente vai conseguir ter um acesso melhor, assim. E depois vem uma questão de uso, né? De bom uso de educação, né? De aprender, de configurar a ferramenta. Mas eu tenho, assim, apostado muito, sabe? Assim, nessa ideia de que se a gente conseguir usar esse dispositivo que quase todo mundo tem. Assim, muita gente não tem, mas se a gente for olhar os censos, né, as coisas, né, as pesquisas que vêm sendo feitas, assim, quase que 90% das pessoas, pelo menos, tem um celularzinho, nem que seja, né, daquele. Muitas vezes a pessoa tem o aparelho, mas ela não utiliza todos os recursos. Né? Que é a mesma coisa do cérebro da gente, né? Ele tem muita possibilidade de fazer coisas, né? A gente pode fazer muita coisa, mas a gente não utiliza todo o potencial que a gente tem. E o celular também, né? Muitos recursos. Muita gente tem o celular e não sabe o que é uma conta Google, né? Não consegue preencher um formulário porque, não consigo entrar no formulário. Né? Mas ele, não, você tem que entrar com o seu Google, com o seu e-mail, com sua senha. Não sei qual que é a senha. Então, quer dizer, coisas básicas, né, que a pessoa não sabe para aproveitar o recurso. Então, quando você implementa, né, essa utilização de uma tecnologia, você não está ensinando só o conteúdo que você está apresentando, né? Que é o caso de vocês, o canto coral. Mas o conteúdo que vocês estão ensinando vai muito mais além, que é o conhecimento dessas ferramentas, a utilização, e que não é só o aluno que está aprendendo, os pais também estão sendo obrigados a aprender. Exato, né? A compartilhar, porque eles gritam, mãe, vai ter que fazer um vídeo, mãe, me ajuda, como é que eu vou fazer? E eles são, assim, querendo ou não, muitos deles já são nativos digitais, que eles falam, né? Já nasceram com essas coisas funcionando. Tem a facilidade para aprender, né? Tem uma coisa que já é meio, né? Que já está no instintiva neles. Incorporada. Incorporada, né? Então, chegou alguém aí? Não. Não. Tá lá quietinho ali, né? Tá bem. Depois a casa toda assim. Tem uns códigos, sabe, Ana? Você estava falando disso, assim, computador aberto, papai trabalhando. Computador fechado. Ele agora eu posso. Também. Aí teve um dia que ele abriu o computador. João tá trabalhando. E começou a fazer com o dedinho. Vai aprendendo também, né? Então, gente, tem mais alguma coisa, né, que vocês gostariam de contar aí dessa experiência para a gente já ir caminhando, né, para o nosso final, que assim, cumpriu bem o objetivo, né, de hoje, do nosso tema de hoje. A gente pode até estar conversando sobre outros temas depois, né? Mas dentro desse tema de mudança, de rotina, de adaptações, né, do dia a dia, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Olha, eu acho só que é isso mesmo, assim, as coisas vêm aos poucos mesmo, sabe? Assim, a gente tem que ir buscando essa informação, né? Dosando com a paciência da gente também, né? Com a capacidade, com aquilo que é realmente necessário para a gente também, né? Eu acho que a gente também tem que pensar nisso. E conosco foi assim, a gente está, né, se adaptando ainda também, embora a gente tenha a gente já a gente já conseguiu continuar, né? De uma forma muito diferente, mas a gente não foi uma coisa que nos paralisou nesse sentido, eu né? acho que isso que é importante, assim, né? Não deixar o momento estagnar você, sabe? Assim, eu acho que isso é a coisa mais coisa. Na música a gente fala, né? Assim, não deixa o Covid... a pandemia tomar conta do show, né? Ser o show. Ser o show. Você que tem que ser o show, exatamente. né? Assim, a gente tem pensado e proposto coisas nesse sentido mesmo, né? Assim, eu tenho postado também todos os dias na minha página lá no Instagram coisas motivacionais mesmo, assim, não só para o estudo do canto, né? Assim, mas para essa filosofia de vida, assim.
E eu vejo outras pessoas também começando nessa onda, sabe? Que eu acho que é a onda que a gente tem que levar, assim. Uhum. E fica ligado mesmo, tá tendo muita coisa, eu tô encantado, assim, tá tendo muita coisa boa, gratuita, É. sabe, assim, Sim. é claro, o tempo, gente, né, é uma outra relação, a gente não tem tempo para nada, mas assim, tem recursos para isso também, a Thaís fica rindo, que às vezes eu assisto todo vídeo de YouTube, eu assisto com aquele recurso que põe 2 vezes mais rápido, então já chega Ah, aquele barulho assim, mas assim, eu na penso parte que que aquilo ali você precisa, você muda a velocidade. aí que eu preciso eu até volto, sabe? Então, são coisas Aham. que ao vivo eu não conseguiria fazer com a pessoa, né? Às vezes, um raciocínio Sim. ali, né? Pensou? É. A conversa tá chata, você aperta um botão ali, né? Não tem jeito. Então, assim, Aí, estamos recebendo alguns parabéns aí do João Batista, da obrigado, Simone João, querido. Gurgel, né? Obrigada. Vocês são pessoas que estão sempre nos apoiando e acompanhando, né, os nossos passos. Oh, pois é, verdade. Obrigada. Obrigado mesmo, João, querido. Mas realmente tem muita coisa legal, basta a gente procurar, né, se informar, não ficar esperando vir para a gente, né? Porque a internet tem a mágica, né, dela que quando você pesquisa uma coisa, aquela coisa começa a te perseguir, né? E a gente tem que Puxa ter vida. muito cuidado com o que a gente procura lá na internet, com o que a gente pesquisa, mas se a gente pesquisar algo realmente útil, né, com foco, a gente vai ter o retorno É dela verdade. mesmo, sem a gente fazer muito esforço, né? Ela vai, o algoritmo vai É, mostrar lá pra gente, né? exatamente. Aquilo. Ele vai julgar a Então, favor. gente, muito obrigada, né, por vocês terem aceitado. Foi muito gostoso, né, ouvir vocês, a gente conversar. E a gente está com esse projeto que vai continuar toda semana, um convidado. Na semana que vem já tem a Taeda Melilo, e ela vai ser no sábado, porque com essas mudanças, né, a Taeda foi para a roça, foi para o sítio, e ela vai estar aqui em Itabirito no sábado. Então, para ter a internet, né, a Exato. favor, que ainda tem esses refúgios aí sem internet. Então, É, vai ser no sábado às 8 horas, né? A gente conta com todos para continuarem conversando sobre que esse bacana. assunto, Muito legal. né? Ô, Ana, a E gente vão surgir agradece, outras pessoas. A né? gente que agradece, poxa, né? E projeto Obrigada. bacana, assim, né? E poder trazer essa oportunidade de a gente conversar um pouco, né? Nossa, muito legal. Obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. Uma super honra da gente ter estreado aqui, né? Poxa, é Ah, verdade. isso mesmo. Sucesso para vocês aí. Então tá bom. Depois nós vamos disponibilizar, né, o vídeo lá para quem não pôde assistir ao vivo. Eu estou gostando da audiência, passou muita gente legal por aí, nem todo mundo fica, a gente sabe, né? Mas eu achei legal por ser o primeiro dia, está começando. A minha página também está começando, tem poucos seguidores, né? Então, vocês trouxeram grande parte do público aí também, né? A presença de vocês aí. Né? Então, muito obrigada. Continuem, né, assim, parabéns, né, pelo Valeu. trabalho de vocês lá no coral, né? Continuem porque firmes, né? A gente sabe que não é fácil e tem que manter mesmo essa postura firme porque vocês são espelho para os outros, né? Tanto para os outros profissionais quanto para os alunos também, né? Então, essa postura de vocês vai ajudar que eles se engajem, continuem lá a frequência, né, a participação no coral. Isso. Né? Obrigada. Obrigado. Valeu. Então, Tchau. bom final de semana para você, para todo mundo que está aí. Obrigada, pessoal, pela presença, né? Bom final de semana para todos e até sábado que vem. Até. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.